Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Franqueto e você está no canal Tarefa em Casa. Nessa primeira videoaula sobre resistores, vou explorar, além do significado, a função de um resistor e também a sua representação. Outro assunto que eu não posso deixar de abordar é a primeira lei de Ohms. E ainda vou trazer dois exemplos para fixar esses conceitos. Então, iniciando a nossa videoaula, o que são resistores? São elementos de circuito que consomem energia elétrica. Esses elementos convertem essa energia elétrica em energia térmica. E essa conversão de energia elétrica em energia térmica recebe o nome de efeito Joule. Aqui nós temos o desenho de um resistor. Essas listras coloridas, elas indicam a potência desse resistor, ou seja, qual é a sua capacidade de resistir. Essa é a representação oficial de um resistor. Quando você vai elaborar um projeto, o ideal é utilizar essa representação para os resistores. Então essa representação ela é oficial. Existem outras formas de representá-lo, mas essa é a mais usual. Quanto maior a resistência de um resistor, menor a intensidade da corrente que o atravessa. Então, quanto maior for o valor da resistência desse resistor, menor vai ser a intensidade da corrente. Agora, o contrário também é verdadeiro. Quanto menor for a resistência de um resistor, maior é a intensidade da corrente que atravessa esse resistor. A primeira lei de Ohm ela estabelece que a razão entre a diferença de potencial U e a corrente elétrica I é igual à resistência elétrica desse condutor. Matematicamente, nós temos que R é igual a U dividido por I, ou seja, a resistência R é igual à razão entre a diferença de potencial e a corrente elétrica. Vamos identificar cada um desses elementos. R é a resistência elétrica do condutor e no Sistema Internacional de Unidade a sua medida é o ohms, representado por essa letra grega ômega. U é a diferença de potencial e a sua unidade de medida no Sistema Internacional é o volts, representada pela letra V maiúsculo. E a letra I é a corrente elétrica, que no Sistema Internacional de Unidade a sua medida é o ampere e é representada pela letra A maiúscula. Aqui nós temos uma informação importante. Quando nós mantemos a proporcionalidade entre a DDP e a corrente, a intensidade do resistor ela é constante. São chamados esses de resistores ômicos, ou seja, se a DDP e a corrente, se elas aumentarem proporcionalmente uma em relação à outra, nós vamos manter aqui a mesma resistência, ou seja, essa resistência vai ser constante. Então, quando isso acontece, nós dizemos que esses resistores são chamados de resistores ohmicos. Vamos para algumas aplicações. Nesse primeiro exemplo, uma DDP de 12 volts foi aplicada a um resistor ohmico. Este foi atravessado por uma corrente de 3 amperes. Qual a intensidade da resistência do resistor? Utilizando a primeira lei de Ohms, resistor é igual a DDP dividido pela corrente, então nós temos que a DDP é de 12 volts, então nós temos aqui DDP 12 volts, dividido pela corrente, que é de 3 amperes, então 12 dividido por 3. Então essa resistência ela é de 4 ohms, ou seja, a intensidade da resistência desse resistor é de 4 ohms. No exemplo 2, determina a DDP que deve ser aplicada a um resistor ohmico de resistência igual a 5 ohms para ser atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 2 amperes. Novamente, nós vamos utilizar a equação da primeira lei de Ohms, que é R igual a razão entre a DDP e a corrente. Agora nós temos a resistência, que é igual a 5 ohms. Temos também a corrente, que é de 2 amperes, e o objetivo aqui é calcular a DDP, ou seja, essa letra U. Observem que esse 2 está dividindo a DDP, a corrente está dividindo a DDP. Então, se ele está dividindo, nós temos que deixar do lado direito aqui do sinal de igual somente o U, somente a DDP. Esse 2 vai ter que passar para o lado esquerdo desse sinal de igual. Se desse lado direito ele está dividindo, do outro lado ele vai passar multiplicando. Então, esse 2 vai ficar multiplicando o 5, ou seja, a corrente vai multiplicar a resistência. E 2 vezes o 5 é igual a 10, ou seja, para que uma corrente elétrica de 2 amperes atravesse esse resistor, é necessário aplicar uma DDP de 10 volts, ok? Pessoal, essa foi a nossa primeira videoaula sobre resistores e lei de Ohms.
Espero ter colaborado com vocês para que sanassem suas dúvidas sobre o tema. Se gostaram, não deixem de deixar o seu like, de compartilhar o canal Tarefa em Casa em suas redes sociais e eu aguardo vocês em uma próxima videoaula. Aquele abraço!